Já estamos na metade da quinta temporada de The Handmaid's Tale. Eu confesso que eu já tô aqui sofrendo por antecipação. Já tô com saudade da série antes mesmo dela acabar. Mas só mudando de assunto, vocês devem ter percebido, claro, que eu mudei aqui o cenário, pintei a parede, coloquei algumas coisas novas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Outra coisa que eu queria falar também é que eu tenho recebido algumas críticas com relação às minhas análises dos episódios. Tem gente falando, não muitas, poucas na verdade, falando sobre a forma como eu analiso os episódios. Tem gente que acha que eu narro demais as cenas e que, enfim, não sou tão eficaz nos meus comentários. Eu queria falar que eu tenho uma forma de analisar um pouco diferente, talvez não tanto técnica, e sim mostrando as minhas percepções, até mesmo as minhas emoções. Eu sou muito ligado à emoção e conto tudo que eu senti ao assistir aquela cena, ao assistir aquele episódio, e é dessa forma que eu narro. E muita gente se identifica, muita gente gosta dessa forma que eu narro. Caso você não goste, não tem problema nenhum, eu sou super aberto à crítica, mas se você realmente se incomoda com a forma como eu faço essas análises, é só não assistir. Mas você que gosta da forma como eu analiso os episódios, eu peço que me ajude deixando um like, comentando, engajando. Essas coisas sempre ajudam o criador de conteúdo. Bom, depois dessa longa introdução, vamos falar aqui do episódio que se chama Conto de Fadas, é o 5º episódio da 5ª temporada. Ele é dirigido pela Eva Vives, ou Eva Vives, eu não sei qual é a pronúncia correta, que dirigiu pela primeira vez na série e depois também vai dirigir o episódio 6. Ele é escrito pelo roteirista Jay Holton, que também estreou na série com o episódio 5, ambos estreantes. E também só lembrando que esse vídeo aqui, obviamente, terão spoilers do episódio 5. Episódio esse que ficou dividido em 2 núcleos, sendo eles o da Serena na nova casa, né, a casa dos Wheelers, conhecendo eles e tudo mais, e da June com o Luke na floresta, e a gente vai entender isso no decorrer do episódio. Eu vou tentar aqui separar essas duas partes, falar primeiro da Serena e depois falar de fato o grande momento do episódio, que é do Luke com a June, que o final desse episódio é surreal, assim, é um negócio maluco, me deixou muito tenso e muito preocupado com o futuro desse casal. Mas então, falando da Serena, ela acorda numa bela manhã, indicando que ela já passou alguns dias lá na casa dos Wheelers. Ela desce e olha, né, os porta-retratos, ali os quadros do casal, já dá pra ver quem é o Sr. Wheeler, embora ele não tenha aparecido ainda. Em seguida, o Esdras, que é o capanga dela, chega com um buquê de flores e tudo mais, e ela pede para ver o Sr. Wheeler. E ele diz que o Sr. Wheeler é um homem muito ocupado e que em algum momento ele vai aparecer, indicando um certo suspense com relação ao personagem. Eu até achei, né, que poderia ser um ator conhecido, um ator famoso, e eles fizessem esse suspense para ter esse impacto na hora que ele aparecesse, mas não é um ator tão famoso assim. Depois, claro, ele vai aparecer. Em seguida, a Serena vai tomar café da manhã com a Sra. Wheeler. Ela agradece pela gentileza e tudo mais, e é interessante porque eles pegam um ângulo muito da nuca da Sra. Wheeler, exatamente como faziam quando a Serena estava ali no poder, né? Estava na sua casa e ela tinha uma Arya, ela tinha Martas, e filmavam muito da perspectiva dela, né? Mostrando a nuca dela. Aqui a gente tem uma troca de poder, afinal a gente está na casa da Sra. Wheeler, e eu achei isso bem legal. Bom, nessa conversa a Serena fala que pretende voltar com a filial de Gilead lá no Canadá, que embora tenha tido algumas irregularidades lá e eles tivessem fechado, né, a filial, ela pretende retornar agora com uma nova estratégia. Aí em seguida, ainda na mesma tarde, a Sra. Wheeler apresenta a Serena a várias outras mulheres. E se você reparar, tem um certo padrão ali nas mulheres, são todas mulheres brancas e, enfim, ricas e tudo mais. Elas ficam emocionadas ali pelo fato da Serena ter gerado o seu próprio filho, né? Ficam todas encantadas, inclusive todas começam a tocar ali na sua barriga, e eu acho que é daí que vem a ideia da Serena de focar na maternidade em si, né? Na fertilidade, e mostrar isso para o mundo. E não mostrar Gilead em si, e sim o resultado de toda essa filosofia que eles têm. E nesse momento vem um flashback
muito interessante. Nesse episódio temos muitos flashbacks importantes para a gente entender um pouquinho do passado de Gilead, onde está a Serena e a Naomi em um centro de adoção. E vemos várias crianças que foram tiradas dos seus pais. E as duas têm uma conversa falando que as pessoas de Gilead devem adotar essas crianças e doutriná-las conforme a filosofia deles e tal. Mas elas não querem adotar essas crianças, e sim gerar os seus próprios filhos. Eu achei isso bem revoltante, porque assim, elas estão vendo crianças lá para ser adotadas, mas elas não querem. Elas tiraram, né, dos seus próprios pais, mas não querem cuidar dessas crianças e sim gerar outras novas crianças. Eu achei isso um absurdo. Mas enfim, nesse momento percebemos que tudo isso foi antes delas terem as suas aias. E a ideia de ter uma aia parecia a princípio ser absurda, né? Essas mulheres, elas não queriam uma aia logo de cara, e acredito muito que elas resistiram por muito tempo. E a gente vê isso claramente nesse diálogo, onde a Naomi acha um absurdo pelo simples fato da Serena ter mencionado o nome das aias, né? E depois a gente vai ver, obviamente, que elas acabam cedendo, afinal, elas mesmas não conseguem gerar esse filho. Bom, já lá no presente, a senhora Wheeler leva a Serena até o escritório lá do marido dela para poder fazer uma ligação para Gilead. A Serena pergunta para ela se ela não quer ficar e ouvir, discutir as coisas de Gilead e tudo mais. E a senhora Wheeler fala uma coisa muito importante que a gente pode ter uma interpretação com relação a isso. Ela fala que ela, como esposa, não deve ficar se sobrecarregando a essas coisas que somente o seu marido poderia fazer. E isso a gente vai ver um grande efeito do que eles querem fazer com a Serena. Eles querem tratá-la somente como esposa. Bom, ela tem essa conversa com o Joseph, que está ao lado do Warren. E ela fala basicamente que Gilead não deve focar na sua filial em Gilead, e sim na fertilidade. Porque Gilead é um alvo fácil, as pessoas criticariam muito fácil. E se ao invés disso eles mostrassem que deu certo, que a fertilidade existe, que as crianças estão nascendo e tudo mais, as pessoas olhariam para lá com outros olhos. Mas o Warren meio que desdenha do que ela fala e acaba até desligando o telefone na cara dela. A gente vê que constantemente a Serena está sendo silenciada, né? É um ato ali de machismo muito grande, do qual ela mesma se propõe, ela mesma ajudou a criar. Então ela está colhendo os frutos disso, né? E aí em seguida a gente tem uma conversa entre o Warren e o Joseph extremamente importante. Nesse momento a gente descobre que o Joseph tem um plano chamado Nova Belém, que nada mais é do que aceitar os refugiados e as pessoas terroristas e que fugiram de Gilead de volta, como um ato de boa-fé, um ato de perdão e tudo mais. Já o Warren acha isso um tremendo absurdo e diz que os outros comandantes jamais aceitariam isso. Porém, o Joseph rebate, dizendo que o país está morrendo e eles precisam abaixar os muros, diminuir, né, toda essa rigidez para que as pessoas entrem, para que o comércio gire e, enfim, o país comece a funcionar. Afinal, acredito eu que a economia do país esteja extremamente ruim, pois eles não recebem nada de fora. Então é importante para o país que deixe isso acontecer. E eu acho importante a gente ficar de olho nisso, porque o Joseph sempre consegue o que ele quer. Todos os planos dele acabam dando certo. E mesmo que o Warren tenha falado que jamais aceitariam isso, é uma grande possibilidade. E isso a gente pode interpretar que lá na frente eles realmente abaixem, né, os muros e meio que flexibilizem, né, a fronteira para as pessoas voltarem para o país e tal, e não seja algo mais tão rígido como costuma ser. E a gente pode até imaginar que a June, junto do Luke ou outros personagens, retornem para Gilead com a promessa que não vai ter retaliação, que eles vão conseguir ali, pelo menos, viver na medida do possível. Bom, depois dessa conversa, voltamos para Serena, onde ela tenta sair de casa, né? Sair lá da casa dos Wheelers, acaba até vendo uma mulher, uma admiradora, com um buquê de flores e tal, mas o Ezra não deixa ela sair. Diz que é meio perigoso e que o Sr. Wheeler deixou, né, muito claro que não quer que ela saia e fique lá. Então ela se sente presa dentro da casa. E eu acho que esse que é o plot. Porque na sinopse, né, eu fiz até um vídeo falando sobre essa sinopse aqui, a Serena meio que acaba não gostando da hospitalidade dos Wheelers. E isso acaba dando algum problema. E eu acho que esse é o ponto, né? Eles vão impedir que ela saia
e vão impedir várias coisas com relação a ela. E isso fica ainda mais claro quando o Sr. Wheeler aparece. Ele vai até o quarto dela e diz que o plano dela, né, que ela falou pro Joseph, de focar na fertilidade, foi um sucesso, que ele mesmo conversou com os outros comandantes, dando a entender que, na verdade, ele é meio que um comandante, só que lá do Canadá. Talvez ele não tenha os mesmos poderes que um comandante tem de Gilead, mas ele é esse representante lá no outro país. E mais uma vez a gente tem um plano da Serena só dando certo porque um homem foi lá conversar com os outros homens. Então, ela sempre vai enfrentar muita dificuldade com relação a isso. Tanto que ele fala para ela que agora ela deve descansar e repousar, afinal ela está prestes a ter um bebê. Então, mais uma vez, a Serena é deixada de lado, e é exatamente o plano que os comandantes querem, né? Colocar ela em uma coleira. Ela até pede um celular para o Sr. Wheeler para poder se comunicar e ver as notícias e tal, e ele diz para ela que isso não será possível. Então, a gente vê claramente um descontentamento muito grande da Serena lá na casa dos Wheelers. Isso obviamente vai mudar, a Serena com certeza não vai aceitar ser silenciada e estar nessa posição. Eu quero muito ver, tô bem curioso para ver como que ela vai agir. Será que a Serena vai de repente mudar de lado? Ela vê que não vai conseguir nada com Gilead, que ela não vai ter esse poder que ela acha que tem, ou se ela vai dar essa volta por cima e fazer com que as pessoas e os comandantes respeitem ela. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham que vai acontecer. Mas aí, ainda falando da Serena, a gente tem um flashback extremamente importante, que é da Serena com a tia Lídia escolhendo a Aya pela primeira vez. Tem vários documentos ali das Ayas com as fotos delas e ela sentou ali na cadeira para poder escolher. Só lembrando que a June não foi a primeira Aya dos Waterford. Houve, né, uma outra Aya que ficou um tempo lá na casa deles e acabou se suicidando, muito por culpa do Fred. Essa Aya sempre me rendeu muita curiosidade e eu acho que agora finalmente eles vão trabalhar esse passado, né, da Aya com o Fred. Talvez o ator, né, que fez o Fred retorne para a gente ter esse flashback. Eu acho que seria extremamente interessante a gente ver o que aconteceu, o porquê que ela escreveu aquela coisa lá na parede, né, do quarto da June, aquela frase em latim que é muito importante, muito emblemática para a série. Eu acho que seria, assim, fantástico se mostrassem isso. Agora sim, vamos falar da June. Teve muita coisa que aconteceu envolvendo ela e o Luke, então vamos lá. O episódio começa com ela acordando com a ligação da Lily, que é aquela garota lá do centro do Mayday que fica ali na fronteira. Ela diz que tem um guardião que sabe sobre informações dessa escola para esposas e que provavelmente deve dar alguma informação sobre a sua filha, a Hannah. Então ela, o Luke e a Moira saem para encontrar a Lily lá naquela parte da fronteira. No meio do caminho acabam se deparando com alguns manifestantes canadenses que dizem que o país é um país para os canadenses e que não querem esses imigrantes, esses refugiados. Enfim, a gente vê esses protestos, né, no Canadá surgindo já há algum tempo na série, e isso é extremamente atual, extremamente assustador, quando a gente compara com coisas aqui no Brasil acontecendo recentemente, inclusive. Então a série tá puxando por esse lado, eu acho isso muito importante, e mostra mais uma vez que a série é extremamente atual. Mas enfim, quando eles chegam lá, a Lily diz que deu tudo errado, que o guardião não consegue sair da fronteira onde ele está para encontrar eles, logo não tem mais informações sobre a escola, né, essa escola para esposas. E com esses protestos prova que Canadá não quer esses refugiados e que provavelmente aquele centro do Mayday vai acabar e elas seguirão para um outro lugar, afinal o Mayday nunca acaba. Eu achei isso muito importante e talvez a série está nos mostrando um caminho mesmo que implícito. Afinal, a gente tem o Joseph lá em Gilead falando que quer receber esses refugiados e o Canadá querendo falar que não quer mais esses refugiados. Então, a gente pode pensar que a série está começando a mostrar esse caminho de que sim, é possível e até provável que muitas pessoas vindas de Gilead voltem para lá. Então, nessa conversa, o Luke decide que vai encontrar esse guardião lá na fronteira, lá na terra de ninguém. Já que o guardião não vai até eles, o Luke vai até o guardião. A June, obviamente, não deixaria ele sozinho e decide ir os dois juntos atrás
desse guardião. Enquanto isso, a Moira fica com a Lily e eu não sei se vocês perceberam, mas eu senti um certo climinha entre as duas. Elas ficam bebendo ali, conversando e tal. Eu acho que seria legal, né? Já que a Moira acabou perdendo uma namorada, né? Talvez ela encontre outra que faça parte da resistência e, enfim, elas têm algo em comum. Eu acho que tem tudo a ver. Então, o casal vai encontrar o guardião, eles precisam passar pela Terra de Ninguém, onde a June acabou matando o Fred. É um lugar, como o nome mesmo diz, que não tem lei. As pessoas fazem o que querem, todo mundo pode se matar ali, que não vai ter consequência nenhuma. E isso eles acabam percebendo logo no começo da caminhada, quando encontram um homem enforcado, né, numa árvore com a placa escrito estuprador. O Luke pergunta para a June se aquilo foi Gilead que fez, e ela diz que não, afinal Gilead não escreve. Quando a gente via o muro, eram sempre símbolos, né, indicando que era um traidor do gênero, que era um estuprador, que era, enfim, uma pessoa que merecia, né, ser enforcada. E só uma observação aqui sobre o Luke, eu achei bem legal a forma como eles estão construindo esse personagem. Ele começou a ter muita coragem, a se envolver muito ali nas coisas da June, né? Enfim, ele tendo muitas atitudes semelhantes à sua esposa, até mesmo para se encaixar ali naquele relacionamento. Talvez não seja muito saudável para ele, mas é o que ele tem para o momento. E essa construção foi muito bem feita, né? Cada episódio a gente vê o Luke entrando fundo, entrando de cabeça nessa história, e agora a gente finalmente vê ele, né, tomando as rédeas e indo junto com a June de mãos dadas, né, literalmente, no plano de resgatar a filha deles. Talvez aquela conversa que ele teve com a Serena, que disse que ele não fez nada para resgatar a filha, tenha sido um empurrão que ele precisava para fazer todas essas coisas. Mas enfim, após um longo tempo de caminhada, eles encontram o guardião, que é um jovem, né, um garoto ali, que diz que não pode conversar com eles naquele momento e naquele lugar. Eles precisam ir até outro lugar. Eles meio que ficam desconfiados, mas vão. O guardião leva eles até um boliche abandonado, um lugar ali cheio de luzes e tal. Acabam trocando mochilas, que acredito que sejam com informações, né, do Mayday e tudo mais. E o guardião acaba revelando para eles que é uma escola chamada Plums, ou em português, Ameixas, que é uma escola justamente para ensinar garotas a serem esposas, a cuidar de casa e tudo mais. Ele fala que essa é uma escola nova e que não há muitas informações, eles querem deixar tudo muito em segredo, mas tudo que eles sabem até agora está em um pendrive que ele acaba entregando pro Luke. E após pegar esse pendrive, ele e a Judy tentam ir embora, mas o guardião fala que é muito perigoso eles voltarem na luz do dia, eles precisam esperar escurecer. E a gente esperava que fosse acontecer um certo alívio naquela parte do episódio, afinal, eles foram para um lugar de diversão, não por acaso, né? O roteiro não colocou eles ali por acaso, e eles, obviamente, iriam esperar jogando boliche. E é isso que acontece, o Luke joga boliche com esse guardião, que a gente vai descobrir depois que tem o nome de Jayden. E é interessante porque a todo momento a gente fica apreensivo. Pelo menos eu fiquei apreensivo com o que fosse acontecer. Parecia que algo muito ruim ainda fosse acontecer. Ou ele fosse morrer tragicamente, ou ele fosse trair os dois e tudo aquilo era um grande plano, uma grande emboscada. Eu fiquei preocupado e tenso o tempo todo. Mas enfim, nesse momento de diversão deles, eu achei muito fofinho o Luke cantando uma música pra June, o Jayden, né, colocando uma luz e eles dançando e tal. O Jayden também revela que não se lembra de antes de Gilead, né, afinal ele é muito jovem, então tudo que ele sabe é em Gilead. E ele fala que ajuda, né, o pessoal do Mayday porque ele acha que as pessoas devem fazer o que elas quiserem, né. E a June mesmo fala que ele seja uma das únicas pessoas puras de Gilead, né? Não é uma pessoa ruim. E a gente vai ter muita dó desse personagem quando eles tentam retornar, né, pro começo da fronteira e ele acaba pisando em uma mina que acaba explodindo. Esse momento aparece no trailer, eu fiquei muito curioso a primeira vez que eu vi, e é justamente desse guardião explodindo, e eu fiquei muito triste, porque era um personagem muito legal, muito fofo, sabe? Eu queria que ele tivesse um outro final, mas enfim, acaba acontecendo. Ele perde a perna nessa explosão, o casal tenta ajudar, mas chegam outros guardiões quando ouvem, né, a explosão e eles precisam deixá-lo para trás e correr. Então a gente tem o momento mais tenso do episódio, quando o Luke e a June tentam fugir desses guardiões, mas acabam sendo pegos por eles.
Gente, sério, esse momento eu fiquei muito tenso. Claro, obviamente relembrou, né, e teve os flashbacks do primeiro episódio da série, mostrando eles fugindo na floresta. Aqui a gente tem a mesma coisa, claro, em um outro contexto. E é isso que aconteceu. O episódio termina dessa forma, abrindo, né, muitas possibilidades. Tipo, será que eles vão voltar para Gilead? Será que eles... enfim, o que vai acontecer, né? Eles foram capturados pelos guardiões da fé de Gilead. Isso é muito perigoso, ainda mais a June sendo quem ela é. A gente pode tirar poucas coisas do trailer a partir de agora. Muitas coisas que estão no trailer já aconteceu, então tudo será novo. Eu acredito que eles não vão retornar para Gilead. Acho que no meio disso eles conseguem fugir, afinal as sinopses dos episódios indicam outras coisas no restante da temporada, mas eu tô muito curioso pra ver isso, gente, sério. Ai, nossa, mais uma vez a June nessa situação e, sério, tá tenso, tá complicado. Mas é isso, eu tô muito curioso pra ver os próximos episódios. Eu acho que esse 6º episódio vai ser muito eletrizante. Gostei muito desse episódio 5. Talvez não seja o melhor episódio até agora, eu acho que o melhor episódio ainda vai aparecer, talvez seja o último da 5ª temporada, assim como foi o da 4ª. Mas é isso, é esperar pra ver. Tô gostando muito do caminho que eles estão traçando até aqui. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre o caminho que a série tá tomando, o rumo que ela tá indo. Eu tô gostando muito desse rumo e ele faz muito sentido quando a gente tenta imaginar o que eles querem pro spin-off, né, que vai seguir os testamentos. Esse vídeo vai sair em breve. Enfim, é isso. Deixa o like, como eu falei, que me ajuda bastante. Comenta muito o que vocês acharam do episódio, o que vocês acham, quais são as teorias de vocês. E é isso. Até a próxima. Tchau!